bin eigentlich Hotelunternehmer. Sou empresário da hotelaria, mas desde os 15 anos me apaixonei pelo jazz e nunca mais larguei. Esse fascínio pelo jazz foi também a razão de ter entrado no Wolverines, uma banda de jazz amadora que já está na estrada há mais de 50 anos. Mitglied war der Wolverines Jazzband, die über 50 Jahre als Amateur-Jazzband in der Schweiz spielt und sehr aktiv ist. Foi essa banda que levou à criação do clube de jazz Wolverines em meados dos anos 1960. É importante, pois foi assim que surgiu o Jazz and Blues Art Box. Ursprung war zum Entstehen von dieser Jazz and Blues Art Box. Em 1974, a minha banda Wolverines foi convidada por George Wein para tocar em um festival em Nice, sem dúvida um dos mais importantes organizadores de festivais de jazz do mundo. Lá tive a experiência de encontrar grandes músicos de jazz e de tocar com todos esses ícones. Foi assim que decidi organizar um festival de jazz em Berna. All diesen Koryphäen zu spielen und habe mich dann entschieden, in Bern ein Jazzfestival durchzuführen. Das Jazzfestival ist in einer Zeit entstanden. O festival foi criado em uma época em que o Festival de Jazz de Montreux era o único da Suíça. Depois de falar com Claude Nobs, o organizador do Festival de Jazz de Montreux, decidi que iria organizar o Festival de Berna em maio. Habe ich mich entschieden, das Festival dann im Mai während einer Woche in Bern durchzuführen. Das ist nicht ganz unwesentlich, weil Isso não é de todo insignificante, pois só percebi mais tarde que era uma data não apropriada para organizar um festival de jazz na Europa. É um período onde os grandes artistas americanos não fazem turnês europeias. Eles costumam vir em julho, o que facilita a contratação para Montreux. Alle unterwegs im Juli und können natürlich so in Montreux einfach dann engagiert werden. Sempre tinha que trazer de avião os músicos que queria convidar para vir a Berna nessa semana de maio. Assim poderia ter os melhores artistas no palco. É o que faz a diferença do Jazz and Blues Art Box, que contém gravações únicas em vários aspectos, como você verá mais tarde. 0815 bezeichnen kann. Und das wiederum hat dann, man sieht es dann später in dieser Jazz and Blues Art Box, hat sehr viel dazu beigetragen, dass wirklich die Aufnahmen in verschiedenster Hinsicht einzigartig sind. A Rádio Suíça participava já desde o primeiro ano, em 1976. A partir do segundo, decidi fazer eu mesmo a engenharia de som e assim contratei um dos melhores engenheiros de som. Ele enviaria o material à Rádio Suíça e depois à televisão suíça. Foi um fator que assegurou a qualidade desse Jazz and Blues Art Box. Engagiert, der dann dem Radio und später auch dem Schweizer Fernsehen den Ton geliefert hat. Der Aufwand für dieses Festival durchzuführen ist O trabalho em termos de tempo e dinheiro para organizar esse festival aumentou constantemente frente às exigências crescentes de mim e do público. Tentamos elevar a cada ano o nível, especialmente para trazer combinações de músicos verdadeiramente únicas ao palco. Auch wirklich sehr einzigartige Kombinationen auf die Bühne zu bringen. Und der Aufwand war insofern schwieriger geworden, weil Especialmente difícil foi trazer estrelas como Ella Fitzgerald, B.B. King, Oscar Peterson ou Fats Domino, que não estavam preparados a voar para Berna apenas para dar um concerto. Por isso era obrigado a procurar outras apresentações para esses artistas na Suíça. E quase sempre consegui. Mas como disse, o gasto em tempo e dinheiro era considerável. Aber der Aufwand, wie gesagt, war extrem hoch. Darum war ich dann sehr Por isso fiquei muito disposto, até animado, quando dois representantes da televisão suíça me procuraram. Era o Werner Keg e o Kurt Gfeller, que ouviram falar do festival em Berna. Eles propuseram testar a gravação do festival em 1983 e ver como ela apareceria na televisão. Dieses Festival probehalber aufzuzeichnen, zu sehen, wie sich das dann im Fernsehen präsentiert.
As gravações ficaram maravilhosas. Assim começou uma cooperação com a televisão suíça que contribuiu consideravelmente para a qualidade elevada desse Artbox. O chefe da televisão suíça, Peter Schellenberg, decidiu pessoalmente que o Festival de Jazz de Berna seria gravado anualmente e determinou que teria uma produção própria. Ou seja, a televisão disponibilizaria os melhores recursos pessoais e técnicos para fazer o trabalho. Dass das Fernsehen optimale Mittel personeller Art und auch technischer Art zur Verfügung stellte. Para isso era evidente, mas hoje vejo que não era assim tão evidente. O festival foi então gravado a cada ano e o interessante é que sempre foi com a mesma equipe, do operador de câmera ao diretor, todos profissionais de ponta que pediam a cada ano para serem enviados a Berna mais uma vez. All diese wirklich top Professionals, die haben fast Jahr für Jahr sich darum bemüht, wiederum nach Bern entsandt zu werden. Somit ist auch hier eine Konsistenz entstanden der Aufnahmen und man sieht, no que diz dass respeito à gravação, havia uma grande consistência ao longo do projeto e o que era feito. As pessoas que realmente se preocuparam com a qualidade da música e da apresentação cultural desses artistas de jazz e blues, muito mais do que em usar esses recursos técnicos que você vê hoje em dia nos clipes de música pop. Dann ist eine Entwicklung entstanden. À medida que o tempo ia passando, os músicos de jazz da primeira geração tornaram-se cada vez menos disponíveis. Eles iam atingindo uma idade avançada ou até já haviam morrido. As novas gerações simplesmente não conseguiram, o que ocorre até hoje, seguir os passos desses grandes músicos ou chegar ao seu grau de notoriedade. 2003 entschieden, das Konzept zu ändern und Jazz back to the roots zu bringen, das heißt... Em 2003, decidi mudar o conceito e trazer o jazz de volta às suas raízes, ou seja, a esse clube, o Marian's Jazz Room. Isso trouxe a questão das gravações para a televisão. Eu tive um almoço em Zurique com Peter Schellenberg e ele revelou que iria se aposentar. Então perguntei-lhe, como quem não quer nada, o que ele iria fazer com todas as gravações feitas em Berna, se iria, por sorte, arquivá-las. A resposta foi, com milhares de gravações diárias na televisão suíça, simplesmente não dá para arquivar tudo. Na época, o digital Betacam era o que havia de melhor, mas eu consegui convencê-lo a pelo menos refletir sobre o arquivamento das gravações mais importantes do Festival de Jazz de Berna. Ich habe ihn dann überzeugt, dass zumindest mal nachdenkt darüber, die wichtigsten Aufnahmen des Berner Jazz Festivals sicherzustellen. Die nächste Frage war natürlich, wer entscheidet, was sind wichtige Aufnahmen? A próxima questão era naturalmente saber quem iria decidir quais eram as gravações importantes. Então me ofereci e fui ao estúdio em Zurique. Lá assisti todas essas fitas durante 2 semanas e meia, de 7 horas da manhã até as 11 da noite. Foi uma experiência reveladora. Quando você organiza um festival como eu fazia, e ainda o faço, nunca dá para ver todos os artistas tocando no palco. Nunca assisti sentado com o público um concerto inteiro. Então cheguei nesse estúdio e percebi como era enorme a quantidade de material. Eu sabia que os músicos sempre deram tudo de si, como eles estavam motivados e aproveitavam esse ambiente relaxado. Assim vi que o som, especialmente a qualidade das gravações de vídeo, tinha uma qualidade extraordinária. O resultado dessa visualização em Zurique foi determinar que era necessário arquivar pelo menos 240 concertos. Visionierung in Zürich war, dass ich dann 240 Konzerte bestimmt habe, von denen ich gesagt habe, die sollten wir archivieren.
O objetivo foi alcançado ao terminar esse trabalho, e eu não tinha outros planos. No mesmo ano, uma firma em Hamburgo me contatou, pois descobriram que haviam essas gravações de Berna. Elas estavam muito interessadas em publicar essas gravações, mas recusei a oferta. Nós tínhamos apenas os direitos televisivos limitados para a exibição desses artistas. Em outras palavras, os músicos tinham os direitos sobre suas próprias músicas e eu tinha os direitos como produtor. A televisão suíça tinha os direitos sobre as imagens. Und weitere Rechte hat niemand gehabt. Das heißt, die Musiker hatten die Rechte an ihrer Musik als solches, ich gegebenenfalls als Produzent und das Schweizer Fernsehen mit Sicherheit an den Bildern. Eles insistiram e uma hora não resisti mais. Fizemos um acordo e este foi implementado. E a partir de 2004, comecei a buscar os direitos autorais desses músicos. Era um grande desafio, já que o projeto compreendia 738 contratos, todos preparados por mim mesmo. Eu também negociei a transferência dos direitos de DVD dessas gravações junto com a televisão suíça e assinei um contrato com eles. Der DVD-Rechte für diese Aufnahmen verhandelt und einen Vertrag abgeschlossen. Weil das für mich Neuland war, habe ich wiederum George Wein, den ich wirklich sehr gut kenne und wir sind wirklich befreundet. Para mim era uma nova área. Então contactei o George Wein, que se tornou um grande amigo, e pedi sua ajuda. Ele me colocou em contato com o Hank O'Neill, uma pessoa extremamente versátil e também fotógrafo de renome. Ele fundou a Chiaroscuro Records, que gravou mais de 200 LPs e também produziu o Festival de Jazz on Sea, em parte com os mesmos músicos contratados por mim. Ele também havia publicado mais de 20 livros. Das Jazzfestival on Sea hat durchgeführt, mit zum Teil den gleichen Musikern, die ich auch hatte am Festival, und hat über 20 Bücher veröffentlicht. E ele então me apresentou o Bruce Ricker, um produtor de DVDs e advogado em Nova York. Nos encontramos e então elaboramos juntos um contrato. Uma vez que o contrato estava formulado, chegou o momento de compilar a coleção. Para mim sempre foi claro que seria uma coleção, o que significava juntar todas as gravações adquiridas diretamente para lançá-las no mercado como um todo em uma edição limitada de 5.000 exemplares. Há 3 anos, em 2012, decidi assumir essa responsabilidade e encontrei um bom círculo de amigos e investidores que se animaram com o projeto. Com todo mundo junto, iríamos finalmente realizar o Jazz and Blues Art Box. Was ist nun diese Jazz and Blues Art Box? Sie beinhaltet 230... E o que é o Jazz and Blues Art Box em detalhe? São 230 concertos que mantivemos de forma integral, exatamente como ocorreram em cima do palco. Nenhum deles foi modificado em nenhum aspecto. A coleção também contém 96 entrevistas feitas com todas as grandes estrelas de jazz presentes nessa coleção, dentre eles Oscar Peterson, Ahmad Jamal, George Wein, como organizador e músico, e também Horace Silver, Sonny Rollins e outros. Todos foram entrevistados por um jornalista da televisão suíça, que também era músico de jazz, e assim pôde fazer perguntas interessantes e receber também respostas bem interessantes de todos esses músicos. Essa coleção de entrevistas foi incluída como material adicional nesses DVDs e representa por si só a história do jazz. Ist fast Jazzgeschichte. Nothing takes the place of music with me, Peter. That's my first and foremost love, and so I expect to do that the way I would like to do it. I expect that. Hi, my name is Wynton Marsalis, and I'm a jazz musician. And the main thing I want to tell the young musicians is that if you decide to be a musician and you really get serious about it, you will never be alone.
But now to be a musician, that means that it requires first years of practice. To me, this Bern Festival is a real trial. I mean, one night I'm on with Ahmad Jamal, the other piano player, and last night I was on with Michel Camillo as the other piano player. I like the way I say the other piano player. And tomorrow night I have Ralph Sutton, you know what I mean? So, I mean, you know, lots of luck, you know what I mean? And I consider that it's a privilege for me to even be here, so... No tempo que estava obtendo todos esses direitos, percebi que aquelas gravações de qualidade e consistência elevadas seriam únicas no mundo. Foi o que confirmou depois George Wein e mais tarde o Wynton Marsalis, que escreveu o prefácio do livro incluído nessa coleção. É realmente uma coleção de valor histórico. Por isso falamos aqui mais de uma obra de arte do que uma simples produção musical. Die historischen Wert hat. Ich spreche auch hier von diesem Kunstwerk, eben von einem Kunstwerk und nicht von einer Musikproduktion. Als wir alles beisammen hatten, quando a coletânea foi concluída, era necessário preparar o design e a embalagem. Então estava claro que teríamos de atingir os mesmos padrões de qualidade da música e também da própria produção técnica. Musikalisch, aber auch von der Produktion her gemacht sind oder vorhanden sind. E na pessoa do Roger Pfund, encontrei um grafista reconhecido internacionalmente. Ele havia desenhado o passaporte suíço e também o Museu da Cruz Vermelha em Genebra. Além disso, também vem de Berna, mas se mudou para Genebra quando teve sucesso internacional. O Roger Pfund elaborou um projeto e sugeriu manter tudo na ordem cronológica, ou seja, os 20 anos de 1983 a 2002. E para cada ano temos tantos DVDs quanto os concertos, que obviamente ocorriam em um número diferente de ano para ano. Para cada ano há um guia anual. Obviamente, era preciso escrever os textos para os guias. Para fazer esse trabalho, conseguiram engajar o Peter Bölker, um antigo editor de economia da revista Spiegel, fã de jazz e também autor de 4 livros de jazz. Ele escreveu todos os textos, depois junto com Hank O'Neill. Zudem haben wir uns den Aufwand E no final de tudo, ainda extraímos imagens dos shows para ilustrar as gravações. De fato, pegamos de 6 a 7 fotos de cada produção, cada concerto e as editamos. Os guias anuais foram enriquecidos com essas maravilhosas fotos das apresentações desses artistas ao longo de 20 anos. Wunderbare Live-Aufnahmen dieser Künstler, und zwar durch die ganzen 20 Jahre. Roger Pfund hat dann auch ein Konzept gemacht, wie man das. O Roger Pfund deu depois a ideia de uma embalagem final na forma de uma espécie de móvel, um pequeno armário para guardar todos esses 230 DVDs, os 20 guias anuais e mais o grande livro. Mas rapidamente abandonamos essa ideia, pois não somos fabricantes de móveis. Produzir um armário para 5.000 peças que perdure por 2 ou 3 gerações era um requisito que não podíamos cumprir. Anzahl Collection, ein spezielles Möbel zu konstruieren, das dann wirklich auch über 2, 3 Generationen Bestand hält, das ist ein Anspruch, den wir nicht erfüllen konnten. Here's old Clock Cherry sitting over here. You don't have your trumpet tonight, will you? Clock Cherry, ladies and gentlemen. You all know Clock Cherry. Clock Cherry. Nice to see you. The show was kissed by sea and mist. Einer meiner Investoren hat Um dos meus investidores me disse: "É tudo muito simples, Hans. O que eu realmente quero é que esses DVDs, os guias anuais e o grande livro sejam inseridos e guardados no meu móvel de arrumação USM." Foi essa a razão que me levou a contactar o proprietário de uma fábrica de móveis USM, Alex Scherer, cuja companhia está localizada em Münzingen, próximo a Berna. Não levei muito tempo para convencê-lo do nosso projeto e ele ofereceu adaptar um dos seus armários para a coleção utilizando o design de Roger Pfund. In eines seiner Möbel, das umgebaut wurde und veredelt durch das Design von Roger Pfund, dass das
so auf den Markt kommt. Essa obra de arte, ou em outras palavras, os 230 DVDs, os 20 guias anuais e o grande livro nessa Artbox, feita sob medida pela USM, foi realmente feita para perdurar pelas próximas gerações. É robusta, de altíssima qualidade e foi projetada para fãs de jazz no mundo inteiro. Jazz-Enthusiasten auf der ganzen Welt. Além disso, foi feita como edição limitada numerada de 1 a 5 mil. A coleção também é interessante para colecionadores de arte, universidades ou escolas de jazz que poderão utilizar o material como aulas visuais. Den Jazzschülern quasi als Anschauungsunterricht zur Verfügung stellen können.